Olá, damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática, o programa de Educação e Território que vai dialogar sobre temas fundamentais para a agenda dos territórios educativos e do enfrentamento à crise climática no Brasil. Eu sou Nathalie Simões, jornalista do programa Educação e Território, e para falar sobre educação ambiental e comunidades ribeirinhas e suas contribuições para a agenda de justiça climática, convidamos hoje Fabiana Cunha, que faz parte da Fundação Amazônia Sustentável, a FAS. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. A gente fica bem feliz também. A Fabiana Cunha é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, é mestra em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia pela mesma instituição. Em 2017, concluiu seu doutorado pela UFAM também. Atualmente, ela atua como gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade na Fundação Amazônia Sustentável. Antes de iniciar nossas perguntas, eu vou fazer minha autodescrição e peço para que você também faça, tá bom? Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou com o cabelo cacheado preso para cima, uso óculos de grau e visto um blazer preto com uma blusa amarela e também estou com um batom ali num tom meio cor-de-rosa, meio tom de pele. Eu tenho cabelo longo, comprido, com mechas loiras, tenho a cor dos olhos castanho escuro, tenho a pele clara, eu estou usando uma blusa azul, com detalhes de flores brancas e de manga longa. Perfeito. Aí já partindo aqui para a nossa primeira pergunta, Fabiana, a Fundação Amazônia Sustentável atua pelo desenvolvimento sustentável na Amazônia, por meio de seus programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde e bem-estar, sociobioeconomia, conservação ambiental, mitigação e adaptação e mitigação das mudanças climáticas, sendo que um dos focos dessa atuação é a organização e o trabalho com os povos originários, né, as comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. E aí, para começar a nossa conversa, você pode contar um pouquinho mais sobre essa história de atuação da organização no Amazonas? Tudo bem. A Fundação Amazônia Sustentável, ela foi criada em 2008 e lá no seu início nós atuávamos em territórios de unidades de conservação no estado do Amazonas. Nesses territórios nós trabalhávamos a questão do empoderamento, geração de renda, melhoria da educação, e ao longo dos anos a gente foi ampliando esses territórios, onde a gente ultrapassou aí os limites do estado do Amazonas. E aí a gente, antigamente, denominava a Fundação Amazonas Sustentável, por conta da delimitação muito clara do nosso território, e posteriormente nós passamos a ser denominados de Fundação Amazônia Sustentável. Atualmente, a gente atua em mais de 700 comunidades, e aí são comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Nós atendemos aí com os projetos e iniciativas da Fundação Amazônia Sustentável mais de 21 mil famílias, né? E isso também, em termos de quantidade de pessoas, a gente alcança aí em torno de 60 mil pessoas através dessas atividades e essas iniciativas. Como você já bem mencionou, a gente tem a nossa atuação estruturada, né, em algumas iniciativas. A gente trabalha fortemente a questão da educação, né, da qual eu estou como gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade. A gente trabalha também a questão da melhoria nas comunidades, através do Programa Prosperidade na Floresta. A gente também tem uma atuação muito forte no fortalecimento do empreendedorismo local, através ali do Programa de Empreendedorismo em Negócios Sustentáveis na Amazônia. Tem também um programa que fortalece especialmente os territórios indígenas, que é o protagonismo indígena, programa de protagonismo. Desculpa, deu uma travada aqui para mim. Travou para você também, Lari? Travou aqui também.
Então, talvez a gente tenha que voltar. Se você puder repetir só a última frase que você falou, só concluindo ali a história da fundação. Você lembra qual foi o caminho? A gente está tentando lembrar qual foi a última frase. Eu estou tentando lembrar qual foi a última frase que eu falei. Porque quando começou a girar, a gente acabou pensando que a gente já tinha perdido a conexão com vocês. Não, mas tudo bem. Depois a gente consegue fazer um corte. Vamos seguir, tá bom? Uhum. E quais ações e projetos da Fundação você destacaria que contribuem especialmente para a agenda de justiça climática nos territórios? A questão da justiça climática é central, né? Especialmente quando a gente fala de iniciativas que potencializam a questão da conservação da floresta e também enxergam as necessidades de concretização dos direitos sociais dos povos que vivem nos territórios. Muitas das iniciativas da Fundação Amazônia Sustentável, elas visam reconhecer as potencialidades desses territórios, que são iniciativas dessas comunidades que lá estão, incentivando, né, através de empreendedorismo sustentável, o que ali naquele território tem de vocação, né, dessas comunidades, fazendo com que ali elas também tenham uma questão de melhoria de qualidade de vida. Eu acho que esse é um ponto também fundamental. Quando a gente fala de enxergar as populações e o modo de vida delas, também é reconhecer algumas necessidades que são fundamentais, né? Um exemplo disso é acesso à energia. Então, uma das iniciativas também da Fundação Amazônia Sustentável são projetos que desenvolvem a questão da energia solar, né? Em territórios onde a gente sabe que o acesso à energia, muitas vezes, se dá através de geradores que funcionam de 4 a 6 horas por dia, né? A gente acredita também que a questão da melhoria da educação, através de projetos, sejam projetos complementares, que são levados para esses territórios, eles têm um papel fundamental da gente fortalecer esses grupos que lá estão, né? Sejam mulheres, crianças, adolescentes, para que eles sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento, né? Então, mais do que a gente, eu acho que é importante destacar, é que todas as iniciativas e os projetos, eles partem dessa escuta, né, desses territórios, uma escuta ativa das populações que lá estão. E aí, quando a gente tem iniciativas que abordem, né, a questão das mudanças climáticas e quais são, né, as soluções que as populações desses territórios consideram importantes, essa é uma das etapas que a gente traz de fortalecimento. Então, as comunidades que lá vivem sabem das suas realidades, conhecem bem as suas realidades. A questão da melhoria da qualidade de vida, através de geração de renda, melhoria de educação, projetos que levem o empoderamento, a organização, né, o senso de organização, de fortalecer essa organização social, que ela é muito importante para as questões dos territórios, para fortalecer ali as necessidades desses territórios, a gente também está falando de uma necessidade fundamental que está relacionada à justiça climática. Então, a Fundação, ela trabalha, ela acredita fortemente que as atividades de educação, elas têm um papel fundamental para a gente pensar e fortalecer as comunidades em torno, né, da questão das mudanças climáticas e como que essas comunidades enxergam e pensam em soluções para os seus territórios. Entendi, perfeito. Eu acho que isso que você mencionou, né, sobre essa escuta ativa das populações, acho que é um marco desse trabalho de vocês, em que vocês mergulham, né, nesses contextos específicos para criar também ações mais contextualizadas de acordo com a demanda de cada localidade,
que a gente sabe que são muitas. E aí eu queria te ouvir, como, na sua opinião, essa forma de atuar no território, tão próxima, né, das populações, como escutativa, contribui para a maior efetividade desses projetos que são feitos? É porque a gente parte do princípio que a gente não chega com soluções prontas, né? A fundação, quando atua nesses territórios, ela faz essa escuta ativa, né? Tem essa presença nesses territórios, e a partir dessa escuta e em colaboração com os protagonistas desses territórios, que a gente estrutura as ações e projetos que vão alcançá-los. Nesse sentido, a gente entende que cada território é um território, a gente precisa reconhecer essas especificidades na cocriação desses projetos, isso precisa ser colocado, né, entendendo como que funciona o tempo comunidade, como que funciona a questão das necessidades locais desses territórios, levando em consideração a sua cultura, né, o seu modo de viver em relação à natureza. Então, todos esses pontos, eles são fundamentais para que a gente pense em propostas, em projetos para esses territórios, e a partir dessa presença, dessa escuta muito próxima dessas pessoas que participam desses projetos, a gente enxerga que isso é fundamental para que o projeto seja reconhecido e tenha os resultados, né, que as comunidades almejam. Acho que, antes de tudo, quando o projeto é feito, ele é para atender uma demanda da comunidade, e também isso fortalece para que o projeto ele tenha resultados mais duradouros, né? Quando a comunidade ela participa desde o início, quando ela é engajada, quando ela está envolvida desde a criação, da implementação e da execução do projeto, os resultados eles permanecem. Então, é esse o caminho que a gente sempre segue na elaboração e nas nossas atuações em campo, né, nas comunidades e nos territórios. Perfeito. E aí, falando mais especificamente do eixo de educação e cidadania, que é o que você faz parte como gestora, qual que é a contribuição, quais você diria que são as maiores contribuições desse setor para essa questão da justiça climática? Eu acho que, primeiro, a gente, junto aos territórios, compreender, né, com eles quais são esses desafios climáticos que eles vivenciam, trazer essa perspectiva dessas informações, né, informações que sejam confiáveis, informações que sejam acessíveis a respeito das questões das mudanças climáticas. Eu acho que aproximá-los desses debates, desses conteúdos, é fundamental. Esses territórios, eles vivenciam, né, de maneiras e de contextos diferenciados, mas quando a gente trabalha através da educação, essas temáticas e esses conceitos, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fortalecer os grupos, como as mulheres, os jovens, os líderes anciões, para que eles se tornem protagonistas nesse processo, quando se trata de impactos, né, e de necessidade de soluções para esses impactos, são necessidades de mitigação, de adaptação. Então, isso é feito também através de um processo de educação, né? Então, se a gente leva esses conteúdos, trabalha isso de forma mais acessível, trazendo informações seguras, confiáveis, você fortalece aí o protagonismo e dá a eles, né, elementos para que possam trabalhar de forma ativa nos seus territórios em função das soluções, que eu acho que isso é um principal ponto que a gente contribui bastante nesse processo. Certo. E nesse eixo de educação e cidadania, eu acho que um dos destaques é o projeto de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes ribeirinhas da Amazônia, o DICARA, que nele vocês atuam em áreas remotas, né, dos territórios,
foco em ações de integração e preparo desses jovens para uma participação cidadã em suas localidades e para o cuidado com o meio ambiente também. Como que acontece esse engajamento das crianças e jovens ribeirinhos? O projeto de Cara, ele é um projeto que ele ocorre em diversos e diferentes contextos de municípios, né, territórios dos municípios. E o engajamento das crianças, adolescentes, das lideranças, ela é feita desde o início, desde quando há necessidade, há uma demanda de um projeto como esse, que trabalha visando ali fortalecer a cidadania, trazendo diferentes temáticas nas suas ações, mas ele parte a partir da demanda local, né? Então, desde o início, se escuta as necessidades dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. E aí, um ponto muito interessante nesse projeto é que a definição de como essas atividades vão acontecer, onde elas vão acontecer, elas são realizadas através de um seminário, né, onde as crianças e suas famílias decidem como que o projeto vai acontecer ao longo dos anos. Então, desde o início do projeto, a gente já trabalha nessa perspectiva de eles definirem, eles terem a voz para definir o que vai funcionar melhor para eles. E isso inclui desde a parte da definição dos cursos, especialmente a questão da educação ambiental, como que a gente vai trabalhar a educação ambiental, onde que a gente vai trabalhar a educação ambiental, quais são os assuntos dentro da educação ambiental que eles têm anseio em aprender. E eu acho que também um ponto muito importante é que a gente já trabalha ali desde cedo com eles essa preparação de futuras lideranças que estejam engajadas em seus territórios para ocuparem os espaços de discussão a respeito de suas vidas, sejam eles os espaços maiores, os grandes centros, ou espaços fóruns dentro dos seus próprios territórios, como as associações locais, os conselhos. Então, esse é um passo muito importante dentro do projeto de Cara, em que a gente contribui para que, mesmo após o encerramento de um ciclo de projeto, os resultados eles permaneçam, porque a gente estava ali fortalecendo essa futura liderança que vai ocupar esses espaços de discussão. E o projeto de Cara, ele traz atividades que são transversais, a educação ambiental é uma delas, mas associa diversas outras para que, através de atividades práticas, as crianças e adolescentes tenham conhecimento, não só a partir de diversos assuntos, como principalmente a respeito de seus direitos, né? Então, como a gente chega em territórios que são territórios muito distantes da sede dos municípios, pouco se fala sobre os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, o projeto ele vem com essa estratégia de chegar nesses territórios. O projeto de Cara, ele parte disso, ele chega nos territórios mais distantes, para a gente trabalhar na perspectiva de proteção, fortalecendo a cidadania através de diversas atividades, que vão dos cursos livres, como os cursos de educação ambiental, até mesmo através de atividades esportivas, e isso fortalece a relação deles com o seu próprio território, porque eles conseguem compreender que é possível você viver, ter qualidade de vida, se desenvolver no local onde você vive. Então, o projeto ele permite, ele possibilita que os jovens eles vivenciem essas possibilidades essas atividades que permitam construir o seu projeto de vida, né? Onde ele está hoje, onde ele quer estar amanhã e o que ele precisa fazer para alcançar esses sonhos. E a gente tem, dentro desse projeto, uma atividade que vem desde a questão da formação de liderança jovem até a realização de encontros de lideranças jovens, onde eles se reúnem para conversar, né, sobre as problemáticas comuns relacionadas à educação, saúde, esporte, direito ao lazer, né, enfim, direito à água potável, energia, e também para propor soluções
que essa juventude identifica em cada território, e esses documentos que são produzidos nesses encontros, eles são encaminhados para as instituições que atuam com essas questões no território, nos territórios atendidos, né, para as organizações competentes. Né? A FAS, é um ponto bem interessante a gente reforçar, que a FAS não substitui, né, a atuação de nenhuma instituição, né, que compete à questão da educação, compete à educação, de segurança, enfim. A gente apoia e cria, né, um espaço para que haja um diálogo e que essas demandas consigam chegar até lá, que essas demandas sejam ouvidas. Então, a gente mostra, né, esse caminho, mas a voz é deles. Quem fala, quem sabe, quem sente o que acontece ali no território são eles. Então, o nosso trabalho visa muito reforçar esse protagonismo. Então, a gente sempre trabalha dessa forma. Nossa, muito, muito importante esse projeto, muito legal conhecer um pouco mais sobre ele. E aí a gente falou um pouco sobre o protagonismo, né, sobre dar voz para essas populações, e mais recentemente tem se tornado mais comum uma nomenclatura que tem sido bastante utilizada quando a gente fala das populações amazônicas, que é povos da floresta. Né, uma expressão utilizada pelo ambientalista Chico Mendes e que se refere aos habitantes tradicionais dos territórios amazônicos, né, que são as populações indígenas, os seringueiros, os ribeirinhos e outros povos que precisam da mata e dos rios para a sua sobrevivência, além de deter também o conhecimento de como utilizar esses recursos naturais sem destruir o meio ambiente, né? E a gente fala de educação ambiental, mas a gente tem muito mais a aprender, né? Nós, pessoas que, por exemplo, eu que estou aqui no Sudeste, em São Paulo, tenho muito mais a aprender sobre educação ambiental com eles do que o contrário, né? Obviamente. E aí eu queria te ouvir, Fabiana, também na sua opinião, quando a gente fala dessas populações, quais especificidades a gente precisa ficar mais atento, assim, e observar melhor? Eu acho que quando a gente atua, né, com os povos da floresta, a gente tem que ter um respeito profundo ao conhecimento tradicional, ancestral, que esses povos e comunidades detêm. E o respeito também muito profundo em relação a como eles decidem e vivem relacionados às questões da conservação do seu ambiente, enfim, e de como eles materializam ali as suas necessidades de educação, de saúde, enfim. Eu acho que o primeiro ponto é a gente partir desse reconhecimento, né? E com base nisso aquela questão que a gente já até conversou um pouquinho antes. Eu acho que reconhecer e respeitar essa ancestralidade, todo esse conhecimento, e a partir deles, né, do conhecimento, da realidade, dos contextos, da cultura, de suas representações, costumes e ritmos, enfim, a gente pensar, eu acho que coletivamente, a partir deles, as soluções que vão trazer para eles o bem-estar, né? A fundação, quando ela trabalha a questão da conservação, né, que está tudo implícito, precisa trabalhar na conservação das florestas, do ambiente em si, mas a gente olha primeiramente para as pessoas que estão lá, né? Então, a fundação, quando ela atua nessa perspectiva de conservação da floresta, ela está, antes de tudo, trabalhando olhando para os povos que vivem na floresta. A gente entende que é cuidando, né, olhando para esses povos, eles estando ali com a sua qualidade de vida respeitada, atendida, é que a gente vai ter, consequentemente, um ambiente. Deu uma nova travada, né? Vamos ver se vai voltar.
Acho que vai voltar. Você falou alguma coisa, Lari? Gente, a gente voltou. Eita, deu uma boa travada. Desculpa, Fabiana. Não, imagina! A gente estava até pensando o que será que tinha, onde que será que tinha sido. Se foi a perda aqui, porque, deixa eu explicar para vocês. Aqui no Amazonas há uma instabilidade de conexão frequente. A gente Nossa, eu lida com isso imagino. bastante. Então, a gente ficou pensando se seria a gente que tinha tido uma instabilidade aqui na nossa região ou se teria sido alguma queda com vocês. Aí, Nathalie, tu me disse se a gente volta para perguntas ou se deu para pegar alguma coisa. Deu para pegar assim, acho que travou mais para o final, e aí depois a gente corta, fica tranquila. Uhum. Vou encaminhar aqui mais para a nossa reta final, tá bom? Bom, seguindo aqui mais para o final da nossa conversa, uma outra expressão também que tem sido usada para destacar a falta de visibilidade das populações e saberes originários do norte do Brasil, onde se localiza a Amazônia, tem sido a expressão "o norte existe", que traz também mais destaque para as vivências dessas populações, né? Que muitas vezes são ignoradas pelas realidades dos outros estados. E aí eu queria te ouvir também, como que você vê essa questão da visibilidade do Norte, agora que a gente está chegando da COP30, né? Faltam 3 meses para a conferência da ONU, que será em Belém. E o que você gostaria de que o resto do Brasil, né, em especial o Sudeste, soubesse sobre os povos do Norte do Brasil? Eu acho que essa expressão norte existe é um chamado para o reconhecimento e valorização dos povos e populações que aqui vivem, né? E eu acredito que a COP30 Amazônia, ela é uma oportunidade histórica de dar visibilidade, e não só visibilidade, mas eu acho de colocar os povos da floresta no centro dos debates, não só acerca das questões, dos problemas que acontecem, mas principalmente no debate acerca das soluções para esses territórios. Então, eu acho que essa é uma oportunidade importante de mostrar, né, para o Brasil, para o mundo, que nesses territórios há inovação, que nesses territórios há um saber ancestral, há uma potencialidade ainda que ainda não tem o investimento necessário para o seu desenvolvimento e que há um conjunto de soluções possíveis que esses territórios já vêm discutindo há muito tempo. Né? Então, não é só a oportunidade deles terem a voz, né? Já que a COP acontece na Amazônia, mas que eles também estejam nos debates, para que eles indiquem e falem sobre as possibilidades e soluções que eles enxergam para o desenvolvimento dos seus territórios. E também chamar atenção para a necessidade de investimentos sustentáveis nesses territórios. Então, se já se tem solução, se aqui tem inovação, como que a gente faz para isso ser melhor desenvolvido, né? Como que a gente faz para os investimentos chegarem nesses territórios, para que essas comunidades desenvolvam, né, os seus territórios, trazendo ali a questão da conservação, da melhoria da qualidade de vida nessas localidades. Então, eu enxergo isso como uma grande oportunidade. E como que está a expectativa de vocês, especificamente, aí na Fundação Amazônia Sustentável, para a COP? A gente está com uma ótima expectativa para que esse evento, para que essa COP de Belém
ela, de fato, coloque os povos da floresta no centro dos debates globais. Então, essa é a nossa maior expectativa em relação a isso. Então, ou seja, trazer os povos para debater sobre as questões do clima a partir deles e com soluções a partir deles, isso é fundamental para a gente ter um avanço aí, não só das negociações, porque a gente não pode ficar restrito só a negociações, mas também no avanço em soluções, né? Como que a gente vai implementar? Quais soluções precisam ser realizadas? E aí eu lembro de uma conversa que eu tive numa roda de mulheres, nós estávamos fazendo, a gente estava abordando com as mulheres exatamente a expectativa em relação à COP. E aí eu fui conversar com uma jovem, né, uma jovem que participa conosco de um projeto chamado Repórteres da Floresta, que é a gente fortalecer a educomunicação nesses territórios, para que aquilo que se fale sobre esses territórios não seja alguém contando, sejam eles contando a realidade deles. Então, a gente trabalha e desenvolve a educomunicação como uma alternativa importante de desenvolvimento desses jovens nessas localidades. Eles abordam diversos temas, inclusive mudanças climáticas, nesses espaços. E aí eu perguntei para ela, né, o que você acha? O que você está achando disso? O que você acha que os jovens podem esperar? E ela respondeu assim para mim: eu não queria mais que a gente ficasse pensando no que pode acontecer. Né? Para a juventude, a gente já vive num cenário de incerteza, né? Eu queria que nessa COP, os jovens também pudessem falar, e todos os grupos que estivessem lá, que a gente pudesse falar de soluções, que é isso que a gente espera. Isso me marcou bastante, né? Isso foi realizado, essa escuta foi feita recente, uns 3 dias aí que a gente teve essa conversa. E eu fiquei com isso, né? Eu falei, a juventude tem essa expectativa de soluções também, né? E aí, nesse intuito, a FAZ está organizando uma jornada COP30, né? Que mobiliza comunidades ribeirinhas, povos indígenas e comunidades quilombolas, pesquisadores, instituições parceiras, para uma construção coletiva, né, de planos de adaptação climática dos territórios, né, ou seja, a partir dos territórios. E a gente acha que isso é um marco, de fato, de valorização e de apresentar essas potenciais soluções para o mundo. Então, a gente enxerga isso como sendo algo relevante, especialmente porque traz eles para esse momento de construção, é um momento coletivo, quando a gente fala de plano de adaptação para o território, pensar quais são as soluções para a água desses territórios. Aqui a gente teve eventos de seca extrema, onde o acesso à água potável ficou muito difícil para muitas dessas populações. Como que a gente fala se falta água, se não tem acesso à energia? Então, como que a gente avança nessas questões? Então, esses planos que estão sendo elaborados e que vão ser elaborados durante essa jornada, eles finalizam quando a gente desembarcar lá em Belém para a COP30. Então, eu acho que é um marco para essa questão da valorização dos conhecimentos tradicionais, deles estarem aí no centro do debate a partir de suas próprias vozes, não precisam de pessoas falando por eles. Então, eu acho que isso é a nossa expectativa para essa COP30 em Belém. Muito bom, Fabiana, muito obrigada. Foi um prazer te ouvir, um verdadeiro aprendizado. Queria te convidar para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a gente ter tido esse momento para a gente conversar um pouco sobre essa realidade aqui da Amazônia, do Amazonas e da Amazônia como um todo. Eu acho que a gente está num movimento muito importante de ouvir e escutar os territórios, os diferentes territórios no Brasil e na Amazônia. E a gente trazendo a escuta desses territórios, a gente potencializa e traz para eles a sensação de que eles precisam estar lá. Então, essa também é a mensagem que eu deixo, que antes de qualquer pessoa que esteja lá participando, representando, mas que
eles estejam, as pessoas dos territórios, estejam lá em espaços qualificados, né, de fala, de escuta, de debate. É isso que eu desejo, que isso seja constante, não só durante a COP, mas pós-COP, porque a gente ainda continua num debate intenso aí relacionado à questão de mudanças climáticas, adaptação, mitigação, e que esse movimento, ele continue. Muito obrigada, a gente fica por aqui.